Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão do grupo 2. E no grupo 2, nós aprendemos 5 capítulos: o centro do texto, acertar na escrita, seguir pistas, o que quer dizer e ler e descobrir. Nós começamos fazendo leitura e compreensão de texto, que é o que nós fazemos mais em língua portuguesa. Depois nós fomos estudar a concordância verbal, que é muito importante tanto para a escrita de texto quanto para a nossa fala. Então, olhem lá, como podemos observar, os verbos devem sempre combinar com as palavras a que se ligam. A isso damos o nome de concordância verbal. Você já sabe que os verbos podem estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, e também que podem aparecer no singular ou no plural. Em uma frase, o verbo deve sempre combinar com as palavras a que ele se liga, seja na pessoa, primeira, segunda ou terceira, seja no número, singular ou plural. Vamos retomar o que são primeira, segunda e terceira pessoa. Quando eu falo, primeira pessoa. Quando eu falo com alguém, segunda pessoa. Quando eu falo com alguém sobre uma outra pessoa, terceira pessoa. E eu posso falar no singular ou eu posso juntar todos, então estamos falando de plural. Para retomar, eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, vamos ver os exemplos que nós tínhamos na apostila. Uma das invenções que mudaram nosso jeito de viver é o avião. Mudaram se refere a invenções. Quem mudaram? As invenções. Se eu for substituir invenção por um dos pronomes, eu vou substituir invenções por elas. Então, elas mudaram. Por isso que eu tenho que usar o verbo mudaram. No segundo exemplo, ele tornou possível fazermos viagens entre cidades, estados e países. Ele, terceira pessoa do singular, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular também. Os brasileiros acreditam que foi Santos Dumont, inventor nacional. Acreditam. Quem acreditam? Os brasileiros. Os brasileiros eu posso substituir pelo pronome eles, terceira pessoa do plural. Por isso, o verbo tem que estar também na terceira pessoa do plural. Leonardo da Vinci ficou conhecido como o homem da Renascença. Leonardo da Vinci, se eu for substituir por um pronome, eu vou substituir por ele, terceira pessoa do singular. Ele ficou. E para relembrarmos, analisemos as palavras a seguir. Necessário, paraquedas, projeto e recarregada. Na separação silábica, às vezes algumas letras que representam sons diferentes são deixadas na mesma sílaba. Veja, por exemplo, projeto, projeto. As letras P e R representam sons diferentes, que são pronunciados juntamente. Por esse motivo, elas ficam na mesma sílaba. Em outros casos, alguns dígrafos são separados, ou seja, escritos em sílabas diferentes, apesar de representarem um único som. Veja aqui, necessário e recarregava. Olha lá, necessário, recarregava.
Isso sempre acontece com os dígrafos RR e SS. Neles, as duas letras representam o mesmo som, mas são escritas separadamente em duas sílabas. Mas nem todo dígrafo comporta-se dessa maneira. As letras Q e U, por exemplo, quando formam o dígrafo QU, ficam na mesma sílaba. Pa, ra, que, das. QU é dígrafo quando a vogal U não é pronunciada, mas é encontro consonantal quando ela é pronunciada. Se eu falar, por exemplo, aquífero, eu falei U, então aí não tenho dígrafo. Para ter dígrafo, o U não pode ser pronunciado. Então, eu só tenho dígrafo no que e no que, quando não são pronunciados a letra U nas palavras. Vamos relembrar também os verbetes de dicionário. Imagine que ao ler o texto você teve dúvidas sobre o que significa a palavra hidroavião. Então, decidiu procurá-la em um dicionário. Aí, nós temos aqui a entrada do dicionário. Olha lá. Hidroavião é o verbete, é a palavra como nós encontramos no dicionário. Acepções são os significados que essa palavra tem. Então, aeronave de asa fixa que pode pousar na água e dela decolar, dispondo de flutuadores no trem de pouso, hidroavião, hidroplano. Só que na entrada do dicionário, na entrada do verbete, eu tenho outras informações também. Olha lá, datação. Nem todo dicionário tem, mas alguns aparecem. Datação seria a data em que essa palavra nasceu, digamos assim. SM significa que essa palavra é um substantivo masculino. Rubrica é uma explicação de onde é usada essa palavra. Nem todos os dicionários apresentam também. Termo aeronáutico ou termo da marinha, quer dizer que a marinha e a aeronáutica usam essa definição. E para relembrar, nós chamamos de família de palavras o conjunto de todas as palavras formadas a partir de uma mesma palavra primitiva ou um radical. As seguintes palavras pertencem à família da água. Olha lá, aguar, aguadeiro, aguaceiro, aguaça, aguaçal, aguado, desaguar, desaguamento, desaguadouro, entre outras. Então, sempre que eu tenho uma palavra e várias outras que são originadas dela, eu tenho uma família de palavras. Se eu, por exemplo, pegar a palavra centro, aí eu posso falar centralizar, central, centrado. Todas essas palavras são da família da palavra centro. E aí, se eu souber como se escreve uma delas, eu sei como todas as outras são escritas. Se eu pegar uma palavra escrita com S, e eu sei que a outra palavra é da mesma família, eu sei que todas as palavras daquela família serão escritas com S. Isso ajuda muito na questão da ortografia. Nós trabalhamos também a produção de verbete, lembram? O que é a produção de verbete? É a produção de uma entrada de palavra no dicionário. Lembrando que no dicionário nós normalmente encontramos as palavras quando são substantivos ou adjetivos no masculino singular e quando são verbos no infinitivo, que é o nome do verbo. Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra amoroso, às vezes eu posso não encontrar, mas eu encontro amor e eu sei que amoroso é uma qualidade. Então, eu definindo a palavra amor, eu consigo definir a palavra amoroso. Se eu pegar desarmada ou desarmando,
é um verbo conjugado, mas se eu souber o nome do verbo desarmar, eu consigo encontrar desarmar no dicionário. Da mesma forma, se eu pegar meninas, eu não vou encontrar meninas no dicionário. Qual que é a forma singular masculina dela? Menino. Então, eu vou procurar no dicionário menino, certo? Continuando, nós trabalhamos também denotação e conotação. Quando usamos as palavras em seu sentido mais comum, próprio e cotidiano, empregamos a linguagem denotativa, que é a linguagem real, o verdadeiro significado da palavra. Já quando usamos as palavras com sentido figurado, ou seja, mais abstrato, distante dos primeiros significados do dicionário, a linguagem é conotativa. Então, denotação é o uso próprio, mais comum e concreto das palavras e das expressões. E conotação equivale ao seu uso figurado, mais abstrato. Se eu falar, eu vi um gato sobre o muro, eu estou usando a palavra gato no sentido denotativo. O significado real dela é um animal, bichano. Agora, se eu falar assim, nossa, eu vi um gato na rua, eu posso não estar falando de um animal gato, eu posso estar falando de um rapaz bonito. E aí eu estou usando o sentido figurado, estou usando a conotação. Olhem lá exemplos de sentido denotativo e conotativo, a explicação e onde elas são usadas. Sentido denotativo tem sentido real, permite uma única interpretação da palavra, é o sentido que aparece no dicionário, é comum a todos, é impessoal, é objetivo e é usado em textos informativos e científicos. Já o sentido conotativo tem sentido figurado, permite várias interpretações, nem sempre a palavra significa o mesmo para mim e para você. É interpretado pelo contexto, eu preciso saber o contexto daquela frase para eu poder interpretar, senão eu não consigo achar o sentido figurado da palavra. É rico, expressivo e apresenta mais de um sentido. É pessoal, é o que eu falei, nem sempre o sentido de uma palavra é o mesmo para mim e para outra pessoa, para o meu interlocutor. É subjetivo, depende dos sentimentos de quem o interpreta. E é usado em textos literários e publicitários. Poemas, romances e propagandas estão cheios de sentido conotativo. Nós trabalhamos também a questão dos leitores em formação, que são vocês. Então, praticamos várias leituras de vários textos e vários tipos textuais. Nós estudamos poemas, estudamos textos literários, textos informativos, e é sempre bom praticar esta leitura. Para a aula de hoje, é só por enquanto. Na aula online, nós vamos fazer algumas atividades. Por enquanto, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura das teorias da apostila 2, certo? Não precisa refazer exercício, mas se tiver algum exercício que você não fez, aproveita para fazê-lo, tá bom? Um beijão e até daqui a pouco!